Quais são os principais erros de comunicação interna numa empresa, né? Eu, a gente poderia iniciar esse debate aqui, esse conteúdo, essa transferência de conhecimento para você, primeiro entendendo que comunicação é um processo. Ah, Júlio, mas isso eu já sabia. Ok, mas tem muitas pessoas que não têm entendimento, que acham que a comunicação de uma empresa, ela não está bem porque as pessoas não se comunicam bem. E isso não tem a ver com a comunicação empresarial, tem a ver com a comunicação da pessoa. Então isso precisa ser tratado como uma habilidade, como uma questão de trabalhar, o cara trabalha numa área que precisa se comunicar bem, você precisa trabalhar a habilidade dele nisso, né? Mas aqui a gente está falando de um processo chamado comunicação interna. Só para vocês entenderem a gravidade disso, 90% das análises de SWOTs que a gente faz nas empresas que nós temos planejamento estratégico, aparece o item comunicação interna como ponto fraco. Então, se você está vendo esse conteúdo aqui e você está se sentindo assim, nossa, eu estava achando que a minha empresa, o meu negócio, isso era um problema meu aqui. Não, então, olha só, 90% desse cenário se repete nas empresas. Comunicação realmente é um calcanhar de Aquiles, é um problema muito sério das empresas. E como resolver isso, né? Quais são dicas principais? Já que a gente primeiro entende que é um processo, nós precisamos trabalhar para melhorar esse processo. Ó, como é importante esse entendimento. Então, eu preciso ter um processo descrito claro de comunicação. E uma das ferramentas importantes dentro do processo de comunicação é o que a gente chama de matriz de comunicação. Então, determinados assuntos, quais são os canais que você tem que transmitir aquela comunicação. Júlio, explique isso um pouco melhor, porque olha, se eu fazer uma pesquisa sobre como está a comunicação interna, o que vai acontecer? Essa pesquisa, ela vai ser difícil você ter balizador, porque cada um entende comunicação de uma forma. Cada um entende os canais de comunicação de um jeito. Então você não vai ter unicidade para poder pegar esse capear, esse resultado e falar que ele tá bom ou tá ruim, porque a perspectiva é muito diferente sobre o olhar do que é uma comunicação boa. Então, a matriz de comunicação, ela faz o quê? Ela identifica, primeiro, a relevância dos assuntos que você tem que comunicar e aonde. Então, te dar um exemplo. Eu cuido de planejamento estratégico, né? E o planejamento estratégico, os conteúdos de comunicação do planejamento estratégico serão publicados, serão comunicados através de um grupo de WhatsApp, por exemplo, onde estão só os líderes do planejamento. Então, a comunicação do tema planejamento estratégico será feito no canal WhatsApp, né? A comunicação de assuntos dos colaboradores internos será feito através de uma intranet, ok? A comunicação de assuntos que interferem ou impactam na mudança da companhia serão feitas através de reunião. Então você percebe, ó, eu estou determinando os assuntos em quais canais serão comunicados. Tudo bem? Porque olha só como muda. Aí eu vou fazer uma pesquisa de comunicação. O que eu vou fazer? Eu vou medir a qualidade da matriz de comunicação. Então aí a gente vai falar diretamente na pesquisa sobre a ótica do que eu construí. Então, para os assuntos do planejamento estratégico, você tem de 1 a 10 conhecimento dos assuntos do planejamento estratégico? Você tem conhecimento do canal do WhatsApp do planejamento estratégico, dos assuntos? E aí você vai fazer o quê? Você vai direcionar a tua pesquisa exatamente para a matriz de comunicação. Porque você vai poder perceber que quando a comunicação interna não está boa, aí você tem uma direção muito afinada, muito cirúrgica do que você precisa trabalhar diretamente. Porque, de repente, a condição dos assuntos do planejamento tão legal. O problema é a questão daquelas reuniões de mudança da companhia que falamos que tinha que ser numa reunião e aquilo não está acontecendo. Então, você vai, de forma direta, trabalhar num plano de ação de melhoria da comunicação interna nas causas raízes, não no acho,
não na comunicação que cada um interpreta de um jeito, mas num processo claro e sistêmico de como a tua comunicação deve fluir, quais são os assuntos que realmente devem ser comunicados e por onde eles passam. E aí fica fácil para que você saia dessa estatística que a maioria, 90% das empresas aparecem como ponto fraco na análise SWOT, comunicação interna. Você deixa de ser pertencente a esse dado que faz com que as empresas ao longo do tempo, né, percam muito do seu resultado. Afinal, o processo comunicação interno é um fator fundamental para a melhoria contínua dos resultados da companhia, do teu negócio,